Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre inequações e equações e inequações modulares. Primeiro definido aqui o que é uma inequação. Uma inequação vai ser uma desigualdade em que vai aparecer uma incógnita. Então a gente tenta resolver essa inequação em R. Então, para resolver, a gente vai tentar encontrar valores reais dessa incógnita que vai satisfazer a desigualdade. Então, todos esses valores reais que satisfazem a desigualdade, a gente chama de conjunto de solução. Aqui a gente vai identificar o conjunto de solução por uma letrinha chamada letra S. Então, vamos lá. Aqui eu vou passar alguns exemplos para vocês verem como faz isso na prática, como encontra o conjunto de solução de uma inequação. Um primeiro exemplo aqui é essa inequação. Tenho aqui essa inequação. A primeira coisa que eu vou fazer é... Eu tenho uma fração aqui, eu estou dividindo por 3 essa primeira e estou dividindo por 2 essa segunda. Então, eu vou multiplicar tudo por 6 para eliminar essas frações. Eu vou multiplicar toda a inequação por 6. Lembrando que multiplicar uma inequação por número positivo não altera a desigualdade, e se multiplicar por um número negativo, altera a desigualdade. Então, aqui vai ficar 6 sobre 3 vezes x mais 2, menos 6 sobre 2 vezes x menos 1, maior ou igual que 6x, ou seja, eu multipliquei todo mundo por 6. Aqui 6 sobre 3 é 2, né? Fica x mais 2, menos 6 sobre 2 dá 3, vezes x menos 1, maior ou igual que 6x. Multiplicando isso aqui vai ficar 2x mais 4, lembrando de aplicar a distributividade, e aqui vai ficar menos 3x, menos aqui com menos, vai ficar mais 3. Lembrando que quando a gente multiplica assim número por dois números ou um número por uma letra, a gente tem que multiplicar o sinal também, então por isso que ficou aqui menos, porque eu tenho mais aqui do x e menos vezes mais dá menos. E eu tenho menos aqui do 1, então menos com menos dá mais, e 3 vezes 1 dá 3. Aí tudo isso aqui maior ou igual que 6x. Aí quando eu chego nessa etapa, eu tenho que colocar todas as incógnitas para o primeiro membro e os números que estão sozinhos no segundo membro. Então esse 6x vai para o primeiro membro, e esse número 3 que está sozinho vai para o segundo membro, e o 4 que está sozinho vai para o segundo membro. Então eu vou ficar aqui com 2x menos 3x. Esse 6x passa para cá com o sinal trocado, então fica 6x maior ou igual que esse 3 vai para lá como menos 3, e o 4 vai para lá como menos 4. Então, fica isso aí. Aí, 2x menos 3x menos 6x vai dar menos 7x, maior ou igual que menos 7. Lembrando que quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, aqui a gente vai pegar e multiplicar por menos 1, porque a incógnita aqui nesse final não pode ficar negativa. Fica mais fácil você multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 7x. O sinal, quando multiplica por menos 1, tem que trocar. Se está maior ou igual, vai ficar menor ou igual. E menos 7x vezes menos 1 dá 7. E agora sim, eu estou multiplicando esse 7, eu passo para lá dividindo. Então, vai ficar menor ou igual que 7 dividido por 7. Isso aqui vai ficar x menor ou igual que 1. Então, o nosso conjunto de solução lá, como eu falei, identificado pela letra S. Então, esse S vai ser igual a quê? Vai ser o x pertence aos reais, tal que o que a gente encontrou aqui, x menor ou igual que 1. Então, para construir o conjunto de solução é fazer isso. Você fala que x pertence aos reais, tal que, e aí coloca a condição que a gente encontra, que nesse caso foi x menor ou igual que 1. Então, esse é o conjunto de solução. Um outro exemplo aqui que a gente observa é o 2x menos 3 sobre x menos 1 menor ou igual que 2. Novamente, eu vou ter que resolver isso aqui. Só que eu vou ter que, quando tem uma fração assim, eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x menos 3 sobre x menos 1. Eu passo 2 aqui, fica menos 2, menor ou igual que 0. Aí aqui eu coloco em uma fração só, então fica x menos 1. Aí lembra, quando eu tenho
aqui eu tenho 1 embaixo, né? Então, quando eu quero somar duas frações, aí eu pego o MMC, então aqui vai ser o produto desses dois, né? X menos 1 vezes 1, que dá x menos 1. Aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Aí 1 vezes o de cima dá o próprio de cima. E aqui, x menos 1 dividido por 1 dá x menos 1. Aí eu vou multiplicar pelo menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes x menos 1. Tudo isso menor ou igual que zero. Agora eu vou organizar o que está no numerador. Vai ficar 2x menos 3 menos 2x mais 2, fazendo aqui a distributiva, dividido por x menos 1. Isso é tudo menor ou igual que zero. Organizando lá o que está em cima, vai ficar 2x menos 2x aqui vai cortar, né? E vai ficar só menos 3x mais 2. Então fica menos 1 sobre x menos 1. Menor ou igual que zero. Ou seja, eu tenho um número aqui negativo em cima e eu estou dividindo por um outro número. Eu quero que essa divisão seja menor ou igual que zero, ou seja, que eu seja negativa. Então, esse número de baixo necessariamente tem que ser positivo, porque menos por mais vai dar menos, que é negativo. Então, esse número tem que ser positivo, ou seja, maior que zero. Não pode ser maior ou igual, porque aqui ele está no denominador. E no denominador não pode aparecer zero. Então, o x não pode ser igual a 1, porque aí vai ser uma divisão por zero que não está determinado nos reais. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar x maior que 1. Então, a nossa solução vai ser igual novamente. X pertence aos reais, tal que x é maior que 1. Beleza. Um outro exemplo aqui de inequação, chamada de inequação simultânea, é quando a gente tem duas inequações seguidas. Eu tenho um menor aqui e depois um menor igual. Quando aparecem dois sinaizinhos assim seguidos. Então, o que a gente tem que fazer é resolver uma e depois resolver a outra. A gente resolve duas desigualdades seguidas. Eu tenho essa primeira, que é 3x mais 2 menor que menos x mais 3. A gente resolve essa primeira. E depois resolve menos x mais 3 menor ou igual que x mais 4. Ou seja, e resolve essa segunda depois. Então, a gente resolve duas. Resolvendo aqui normal, a gente vai ficar 3x. Esse menos x passa para cá com mais x. Menor que 3. Esse 2 passa para lá como menos 2. Então, vai ficar 3x mais x. 4x menor que 3 menos 2, 1. Então, x é menor que 1. Ou seja, nessa primeira a gente encontrou que x é menor que 1. E na segunda, eu tenho aqui... novamente, eu passo as incógnitas para cá, vai ficar menos x. Esse x passa para cá como menos x. Menor ou igual que esse 4, que já está no lado certo. E o 3 passa para lá como menos 3. Então, vai ficar menos 2x menor ou igual que 1. Lembrando que x aqui a gente não deixa negativo, então multiplica por menos 1. Então, fica 2x. Lembra de trocar o sinal quando multiplica por menos 1, fica maior ou igual. E aqui o 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1. E agora sim, eu passo esse 2 que está multiplicando, passo dividindo. X vai ser maior ou igual. X maior ou igual que menos 1 meio. Então, o nosso conjunto de solução vai ser uma solução que satisfaça essas duas condições. X tem que ser menor que 1 e x tem que ser maior que menos 1 meio. Ou seja, o x tem que ser menor que 1 e o x tem que ser maior ou igual que menos 1 meio. Ou seja, o x tem que estar nesse intervalo. Então, o nosso conjunto de solução vai ser o x pertence a R, tal que menos 1 menos 1 meio menor ou igual que x menor que 1. Então, esse vai ser o nosso conjunto de solução. Certo? Que é a interseção desses dois intervalos. Outra forma de ver isso podia ser desenhando a reta. A gente pega aqui. O primeiro é o x menor que 1. Eu tenho um aqui. Vai ser tudo isso, menor que 1. E o outro seria maior que menos 1 meio. Eu tenho menos 1 meio aqui atrás. Maior é o que está na frente. Aí a nossa solução seria a interseção dessas duas coisas. Lembra que a interseção são
é o que está pintado em cima e embaixo. Então, vai do menos 1 meio, aqui é fechado e aqui no 1 é aberto, né? Porque no 1 é uma desigualdade sem o igual. Então, vai ficar menos 1 meio e aberto no 1. Então, a solução vai ser exatamente esse intervalo que foi o que eu tinha escrito aqui. Então, tem duas formas de ver esse conjunto de solução. Um outro tipo de exemplo é o exemplo que tem uma equação que tem produto e quociente, que é esse caso aqui que a gente está observando. A primeira coisa que a gente faz quando tem uma equação desse tipo é achar os zeros de cada termozinho. Eu tenho esse primeiro termozinho aqui, que é o x mais 1, esse segundo que é 1 menos x, e esse terceiro que é 2x mais 8. O primeiro, eu vou primeiro achar os zeros de cada um desses termos. Então, eu vou pegar e igualar a zero cada um deles. X mais 1 igual a zero, isso quer dizer que o x é igual a menos 1. Esse foi o primeiro. O segundo é 1 menos x igual a zero. Então, o x vai ser igual a 1. Esse é o segundo. O terceiro vai ser 2x mais 8 igual a zero. Então, colocando aqui o 8 para lá, fica 2x igual a menos 8. Passando os 2 dividindo, fica menos 8 sobre 2. Então, x igual a menos 2. Então, o terceiro é menos 2. Aí, para resolver essa inequação, a gente vai fazer uma tabelinha. Presta atenção como a gente faz essa tabelinha, que ela é muito importante. A gente faz aqui a primeira reta, colocando os zeros que a gente encontrou, em ordem crescente, obviamente. Primeiro o menor de todos aqui, que é menos 2, né? Depois coloca... lembrando que a gente coloca aqui as bolinhas tudo aberta aqui, porque vai de acordo com o sinal que a gente tem, aqui é maior. Se é maior, vai ser aberta. Se fosse maior ou igual, era fechada. Então, o primeiro aqui vai ser... o primeiro vai ser o menor de todos, que é menos 2. Depois o segundo menor, que é o menos 1. E depois o maior de todos, que é 1. Então, a gente tem esses três números. Aí a gente coloca aqui do lado, na tabelinha. A gente vai colocar esses três termos que a gente tem, né? O primeiro deles é x mais 1. O segundo é 1 menos x. E o terceiro é 2x mais 8. Certo? Beleza, então a gente faz aqui, traço fechadozinho para fechar a tabela. Então, o x mais 1. Aí no x mais 1, a gente identifica quem é o zero desse x mais 1, né? O do x mais 1 tá aqui, né? Então, o zero dele é o menos 1. Então, o menos 1 tá aqui. Tá aqui, né? Vou até botar uma flechinha. Então, o que tá atrás desse menos 1, como o x mais 1, o x é positivo aqui, o que tá no x, então o que tá atrás a gente coloca o menos, e o que tá à frente a gente coloca mais. E vai pro próximo. Aqui agora é 1 menos x. O menos x, o zero é 1, né? 1 a gente identifica que é aqui. Então, como o x está negativo, em vez de atrás ser negativo, atrás vai ser positivo. Então, atrás positivo e na frente negativo. Então, depende muito do sinal do x, né? Se for positivo, vai ser a frente positivo, atrás negativo. Se for negativo, vai ser o contrário, atrás positivo e na frente negativo. Por último, aqui a gente tem o 2x mais 8, a gente identifica o zero dele, que é menos 2, então tá aqui. Como o número que está multiplicando x é positivo, vai ser igual a esse primeiro. O que está atrás é negativo e o que está à frente é positivo. Aí, na nossa resposta final, a gente vai multiplicar esses sinaizinhos aqui na coluna. Por exemplo, eu tenho aqui menos, menos, mais e menos nessa primeira coluna, né? Menos, mais e menos. Fazendo o produto, menos com mais é menos, menos vezes menos, dá mais. Então, o produto desses três dá mais. Nesse outro aqui, eu tenho menos, mais e mais. Fazendo o produto desses três sinais dá menos. Agora eu tenho mais, mais e mais. Fazendo o produto dá mais. E agora eu tenho mais, menos e mais. Então, fazendo o produto dá menos. E agora, para a gente pegar a nossa solução, observe que a nossa solução, a gente quer resolver o problema maior que zero, ou seja, positivo. Maior que zero, a gente tem aqui e aqui.
ou seja, atrás do 2, né? Então, é o intervalo que vai de menos infinito até o menos 2. Então, eu tenho esse intervalo todo. E eu tenho o mais aqui também entre menos 1 e 1. Então, vai ter esse intervalo menos 1 e 1. Então, eu tenho a união desses dois intervalos. Então, nosso conjunto de solução, a gente pode escrever da seguinte forma. X pertence aos reais, tal que. Você pode escrever, por exemplo, que x é menor ou igual a menos 2, ou x está entre menos 1 e 1, né? Então, vai ser menos 1 menor que x. Desculpa, aqui o 2 não assume. Menor que x, menor que 1. Então, esse é o conjunto de solução. Observe que esse sinalzinho aqui, esse menor, ele respeita o sinal que aparece na nossa questão, né? Porque é maior aqui. Então, não tem o igual. E isso seria o conjunto de solução para esse probleminha aqui. O nosso outro tipo de equação e inequação vai ser as modulares, em que aparece o módulo. Primeiro aqui eu vou definir o que é o módulo o valor absoluto de um número. Ele é indicado por é o número colocado nessas duas barras aí em torno dele. E é definido da seguinte forma. O módulo de um número x, ele vai ser o próprio número, se esse número for maior ou igual que zero. E o módulo do número x vai ser menos o número que está dentro, se o número que está dentro for menor que zero. Para ficar mais claro, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, o módulo de mais 2, ou seja, quando está positivo, vai ser o próprio. Vai ser o próprio. Quando ele está negativo, ele troca o sinal. Ou seja, quando está positivo, mantém. Quando está negativo, troca o sinal. Quando é zero, é o próprio zero. Zero não altera nada, porque zero não tem sinal. Agora eu tenho aqui negativo, fica positivo. Negativo fica positivo. Positivo fica positivo. Então, o módulo é isso. Se tem um número positivo, mantém positivo. Se é negativo, troca para positivo. Ele fica positivo. Tem algumas propriedades aqui do valor absoluto do módulo. Ele é sempre um número maior ou igual que zero. É sempre maior ou igual que zero. Ele só é zero. O módulo só é zero se o número que está dentro é zero. Se eu tiver um produto de dois módulos, eu posso colocar dentro do mesmo módulo. Então, fica o produto lá dentro. Um módulo de um número elevado a 2 vai ser só esse número elevado a 2 sem um módulo. Um número é sempre menor ou igual que o módulo dele mesmo. Temos que vale essa desigualdade aqui, a gente chama de desigualdade triangular, quando o módulo da soma de dois números vai ser menor ou igual que a soma de cada módulo separado. E tenho essa outra desigualdade que é a desigualdade triangular ao contrário. Ela diz que o módulo da diferença de dois números vai ser maior ou igual que a diferença dos módulos desses números. E temos essas duas últimas que vão ser super importantes mais à frente. Se a gente tem aqui o módulo de um número menor ou igual que um A, em que esse A é positivo, então isso é equivalente a dizer que o x é um número maior ou igual que menos A, e menor que A. Ou seja, pode escrever isso, é a mesma coisa que escrever isso. E essa última, se eu tenho o número x maior ou igual que A, o módulo x maior ou igual que A, é a mesma coisa de escrever que x é menor ou igual que menos A, ou x maior ou igual que A. Então, essas duas últimas vão ser muito importantes, que elas vão nos ajudar a resolver equações modulares. Inequações modulares, no caso. Primeiro falaremos aqui das equações modulares. A gente vai usar essa propriedade aqui para resolver as equações modulares. A gente sabe que o módulo de x dá um número k somente se esse número x é o próprio k ou ele é menos o k. Então, com isso aqui a gente vai resolver várias equações modulares. A primeira é essa. 2x menos 1 igual a 3. Então, a gente tem que resolver o que está dentro, 2x menos 1 igual a 3. E a gente tem que resolver o que está dentro, 2x menos 1 igual a menos 3, ou seja, com o sinal trocado. Então, a gente tem que resolver essas duas equações. Resolvendo aqui, né, passa 1 para lá, fica 3 mais 1,
fica 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2, então x igual a 2. Resolvendo essa segunda, passando 1 para lá, vai ficar 2x igual a menos 3 mais 1, então fica 2x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 2, x igual a menos 1. Então, a nossa solução vai ser exatamente esses dois números, né? O menos 1 e o 2. Então, só tem dois números como sendo a solução. Então, nesse tipo de equação modular, é só pegar o que está dentro e igualar ao número que está fora aqui e igualar ao número que está fora com um sinal de menos, como eu fiz aqui nessa segunda etapa. É mais simples. Quando eu tenho a igualdade assim de dois módulos, faço a mesma coisa. Eu pego o número que está dentro aqui, 3x menos 1, igualo ao que está lá do outro lado sem o módulo, então fica 2x mais 3, essa aqui é a primeira parte. E a segunda parte é você pegar 3x menos 1 e igualar ao outro número que está lá, só que com menos na frente, igual a gente fez no exemplo anterior. Então vai ficar 2x mais 3. E agora resolve cada uma. Aqui o 2x passa para o lado direito, do lado esquerdo, desculpa. Fica 2x menos 2x igual a 3. Esse 1 passa para lá, fica mais 1. Então 3x menos 2x dá x igual a 3 mais 1, 4. Então já tem o primeiro valor de x. E o segundo valor do x vai ser resolver essa segunda equação. Então aqui multiplicando o menos aqui nos dois vai ficar menos 2x menos 3. Então vai ficar 3x, passa esse menos 2 para cá, fica mais 2x, igual a menos 3. Eu tenho menos 1 aqui, passa para o outro lado, fica mais 1. Então vai ficar aqui 5x igual a menos 2. Então x igual a menos 2 sobre 5. Então nossa solução vai ser esses dois valores que a gente encontrou. A solução está aqui, igual ao menos 2 quintos e o 4. Então, esse é o conjunto de solução. Um último exemplo aqui de equação modular. Essa outra que é parecida com essas duas, né? A forma de resolver. Você vai pegar o que está dentro. X mais 1. Uma observação antes de iniciar, quando tem assim uma incógnita fora do módulo, é a seguinte. Observe que esse número aqui, ele está sendo igualado a um módulo. Então, necessariamente esse 3x mais 2 ele tem que ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Porque o módulo de x mais 1 é sempre positivo, já que está dentro do módulo. Então, ele tem que ser maior ou igual que zero. Resolvendo essa desigualdade, essa inequação no caso, fica 3x tem que ser maior ou igual que menos 2. Então, x tem que ser maior ou igual que menos 2 terços. Então, essa primeira restrição no x. E agora a gente resolve normal, né? X mais 1 se iguala a 3x mais 2. E x mais 1 se iguala a menos 3x mais 2, como a gente fez anteriormente. Então, vai ficar x menos 3x igual a 2 menos 1. Então, fica menos 2x igual a menos 1. Desculpa, vai ficar mais 1. Isso aqui a gente multiplica por menos 1 para ficar positivo aqui, o do x. Então, vai ficar x igual a menos 1 sobre 2. Mas observe que o x, para ser solução, ele tem que ser maior ou igual que menos 2 terços. Mas observe que menos 2 terços, ele é um número menor que menos o meio. Então, ele satisfaz essa desigualdade. Então, esse aqui de fato, um dos valores na solução. Resolvendo essa segunda parte, fica x mais 1 igual a x mais 1 igual a, cadê? Fica, multiplicando esse sinal, fica menos 3x menos 2. Passando o menos 3x para o primeiro membro, vai ficar x mais 3x igual a menos 2 menos 1.
Então, vai ficar aqui 4x igual a menos 3. Então, x igual a menos 3 quartos. Menos 3 quartos, ele é um número menor que menos 2 terços. Então, esses 3 quartos, ele não satisfaz a desigualdade. Não satisfaz. Então, nossa solução só vai ter esse primeiro valor de x, que é menos 1/2. Então, quando tem assim uma igualdade de um módulo com uma incógnita, essa incógnita, a equação da incógnita tem que ser maior ou igual que zero, porque o módulo é um número maior ou igual que zero. Então, tem que ter cuidado com isso aqui para encontrar a solução completa. Em um outro exemplo aqui, um último exemplo, a gente tem aqui uma soma de dois módulos igualando a 4. Então, a gente tem que analisar cada módulo aqui separadamente. Eu sei que esse módulo 2x menos 3. Isso daqui é igual ao quê? Ele vai ser igual a 2x, o próprio 2x menos 3, quando esse valor é positivo, né? Se isso aqui for positivo. Então, eu tenho aqui 2x, estou fazendo aqui no canto essa conta. 2x menos 3. Ele vai ser maior que zero se somente se o x for maior que 3 meios, né? Então, eu vou colocar aqui. Ele vai ser o próprio se x é maior que 3 meios, que é fazendo isso daqui, 2x menos 3 maior que zero. E vai ser menos esse valor se o x for menor que esses 3 meios. Aí eu faço aqui a mesma conta. Eu faço a mesma conta com o x mais 2. O x mais 2 vai ser o próprio x mais 2. O módulo x mais 2 vai ser o próprio x mais 2. Se o x aqui for maior ou igual que menos 2, novamente, é fazer x mais 2 maior ou igual que zero. Isso implica que x tem que ser maior ou igual que menos 2. Por isso que tem o x maior ou igual que menos 2 aqui. E vai ser menos x mais 2 se o x for menor do que esse número. Então, beleza. Esses valores desses módulos assumem valores diferentes dependendo do valor do x que você toma. Então, eu vou fazer aqui novamente uma tabelinha. E aqui eu vou colocar os valores que estão aqui nessas condições, que é o menos 2 e o 3 meios. Aqui, menos 2 e 3 meios. E vou colocar aqui os valores que a gente quer calcular, que é o 2x menos 3 e x mais 2. Eu vou fazer igual como eu fiz na outra. Quando x é maior ou igual que 3 meios, o módulo de 2x menos 3 é 2x menos 3, como está aqui em cima. Eu estou tirando a informação dessas igualdades aqui. Então, a frente do 3 meios vai ser 2x menos 3. E atrás do 3 meios vai ser o menos 2x mais 3, que é o que está ali. Então, menos 2x mais 3. E o módulo de x mais 2, ele vai ser, quando x for maior ou igual que menos 2, vai ser o x mais 2, então, x mais 2 aqui na frente. E atrás, quando x for menor que menos 2, vai ser menos x menos 2. Então, menos x menos 2. Então, fazendo aqui a soma, quando a gente quer calcular esse valor, né? 2x menos 3 mais módulo de x mais 2. Então, é só somar esses valores aqui, em cada partezinha, em cada intervalo. Então, aqui vai ficar menos 3x mais 1. Aqui fica menos x mais 5. E aqui fica 3x menos 1. Beleza.
Então, eu vou considerar 3 casos, né? Eu vou considerar o caso se x for menor que menos 2. Quando x é menor que menos 2, então eu tenho que resolver o meu problema inicial é esse daqui, né? Mais x mais 1 igual a 4. Mas essa soma aqui, quando x é menor que menos 2, pela tabela, é menos 3x mais 1. Então, igual isso aí a 4. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 3x, põe esse 1 para lá, fica 4 menos 1. Então, vai ficar menos 3x igual a 3. Então, x igual a menos 3x. Aí, dividindo, vai ficar x igual a menos 1. Mas aí, o x tem que ser menor que menos 2. E menos 1 não é menor que menos 2. Então, não. Esse valor não serve. Aí eu vou para o próximo passo. É quando o x está entre 3 meios, né? Quando x é menor que 3 meios. E maior ou igual que menos 2. Que vai ser esse valor aqui, né? Menos x mais 5. Então, menos x mais 5 igual a 4. Resolvendo isso aqui, vai ficar x igual a 1. O 1 ele está nesse intervalo. Então, x igual a 1 é, de fato, uma solução. E vamos para o último caso. O último caso é quando eu tenho aqui o x maior ou igual que 3 meios. X maior ou igual que 3 meios, a soma dos dois módulos vai ser essa daqui, né? 3x mais 1, menos 1, desculpa. Menos 1 igual a 4. Resolvendo isso aqui, vai ficar 3x igual a 5. Então, vou ficar aqui x igual a 5 sobre 3. Mas observe que 5 sobre 3 vai ser igual a... Fazendo essa divisão aqui, vai ficar quanto? 5 sobre 3 dá aproximadamente 1,6. Certo? 1,6 alguma coisa. Que é maior do que 3 meios. Que é maior do que 3 meios. Então, satisfaz isso daí. Então, satisfaz a nossa condição que x tem que ser maior ou igual que 3 meios. Então, a nossa solução aqui vai ter esses dois números, que é x igual a 1, que foi o primeiro aqui que a gente contou que serve, e o segundo é os 5 terços. E essa vai ser Continuando aqui, a gente tem agora inequações modulares, que vão ser inequações em que aparece módulo no meio delas. A gente vai usar esses fados aqui, que eu falei lá nas propriedades, que são as propriedades 8 e 9. Módulo x ser menor que 1k é equivalente a dizer que o menos k é menor que x, que é menor que k. E quando o módulo de x for maior que k, vai ser equivalente a essas duas coisas simultâneas. O x ser menor que menos k e o x ser maior que k. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser relativo a esse primeiro tópico aqui. Tem o módulo de 2x mais 1 ser menor que 3. Isso é equivalente a dizer que o 2x mais 1 vai ser menor que 3, só que maior que menos 3. Então, acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo. Para resolver esse tipo de desigualdade, lembra que é uma desigualdade dupla aqui, né? Ela aparece um aqui e um aqui. Aí a gente vai resolver a primeira, que é menos 3, menor que 2x mais 1. E a segunda, que é 2x mais 1, menor que 3. Então, fazendo essa primeira, vai passando o x para o primeiro membro, fica 2x. Aí fica menor que 1 mais 4. Então, a gente vai ter que multiplicar por menos 1, né? Porque o x está negativo, vai ficar 2x. Troca o sinal, né?
porque multiplicou por menos 1, aqui fica 5, vezes menos 1 fica menos 5. Então, x tem que ser maior que menos 5 meios, é o primeiro passo. E a gente resolve esse segundo, que fica 2x menor que 3 menos 1, fica x menor que 2 sobre 2, fica x menor que 1. Então, o x tem que ser maior que menos 5 meios e menor que 1. Então, vai ser exatamente o intervalo que vai de menos 5 meios até o 1. Então, a solução vai ser esse intervalo aí. A gente deixa na forma de intervalo ou deixa nessa forma de conjunto, que é x pertence aos reais, tá o quê? Menos 5 meios, menor que x, menor que 1. Pode escrever dessas duas formas que ambas estão corretas. Aí tem um exemplo aqui do segundo caso, que agora tem um maior aqui. Lembra que quando é maior, a gente escreve o primeiro, 4x menos 3 maior que 5, tem que isso ser satisfeito, ou o segundo ser satisfeito, que é o que está dentro, 4x menos 3, é menor que menos 5. Então, tem essas duas possibilidades. A gente resolve as duas. Então, vai ficar 4x maior que 5 mais 3. Então, fica 4x maior que 8. Então, fica x maior que 8 sobre 4. X maior que 2. Essa é a primeira condição. A segunda é 4x menor que menos 5 mais 3. Então, fica 4x menor que menos 2. Então, fica x menor que menos 2 sobre 4. Fica x menor, simplificando aqui por 2 em cima e embaixo, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Fica menos 1 sobre 2. Então, eu tenho essas duas condições aí. Observe que aqui, como é um ou, as duas são soluções. Então, aqui eu tenho um intervalo x maior que 2, ou seja, começa no 2 e vai até infinito. E aqui menor que 1 meio, ou seja, vai de menos infinito até menos 1 meio. Então, minha solução é a união desses dois intervalos. Ou em forma de conjunto aqui. O x pertence aos reais, tá o quê? X é maior que 2 ou x menor que menos 1 meio. Um outro exemplo aqui é o seguinte. A gente quer que 2x menos 7 mais módulo de x mais 1 seja maior que 0. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de questão é analisar aqui o módulo de x mais 1. Ele vai ser igual ao seguinte, ele vai ser o próprio x mais 1. Quando o que está dentro aí for positivo, né, ou seja, x for maior ou igual que menos 1. E ele vai ser menos x mais 1, né, ou seja, negativo, se x for menor que menos 1. Então, a gente vai separar aqui em dois casos, né? Se x for maior ou igual a menos 1, então vai ficar 2x menos 7 e o módulo fica só o x mais 1 maior ou igual que 0. E aqui a gente resolve. Então, fica 2x mais x maior ou igual que 7 menos 1, né? Organizando isso aí. Então, vai ficar 3x maior ou igual que 6. Então, fica x maior ou igual que 6 sobre 3. Fica x maior ou igual que 2. Certo. Então, eu tenho aqui que x tem que ser maior ou igual que menos 1 e x tem que ser maior ou igual que menos 2. Então, isso aqui quer dizer que a minha primeira solução, eu vou chamar de solução 1, vai ser x maior ou igual que vai ser a interseção desses dois, vai ser de 2 a infinito. Beleza. Aí foi a primeira parte. A segunda parte é quando aqui o x é menor que menos 1. Então, vai ficar 2x menos 7. E no lugar do módulo de x mais 1 vai ficar esse menos x menos 1, né? Menos x menos 1, que é o menos x mais 1. Isso aqui é maior ou igual que 0.
Aí, organizando isso aqui, vai ficar 2x menos x, maior ou igual que mais 7 mais 1. Então, vai ficar x maior ou igual que 8. Então, fazendo aí a interseção, para achar a segunda solução aqui, vai ser... O x tem que ser menor que menos 1 e maior ou igual que 8. Então, a solução disso aqui é vazio, que tem esse símbolo. Porque não é possível o número ser menor que menos 1 e maior que 8 ao mesmo tempo. Então, aqui a nossa solução acaba sendo só essa aqui que a gente encontrou, que é a 2 a infinito. Então, vai ser só esse pedaço da solução, que vai de 2 a infinito. Uma outra forma de escrever essa solução é aqui como conjunto, que x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual que 2. Ok? Em um último exemplo, que é esse daí, a gente vai novamente ter que analisar cada módulo separado. Então, primeiro vamos analisar o módulo de 2x menos 6. Isso daqui vai ser igual ao próprio 2x menos 6. Se o x for maior ou igual que... Aí acho o zero daqui, vai ser o 3, né? Então, o zero dessa expressão é 2x menos 6 igual a 0. Então, vai ser x igual a 3. Então, coloca aqui, x maior ou igual que 3. E menos 2x menos 6 se o x for menor que 3. Novamente, analisando o x, o módulo de x ele vai ser o próprio x se o x for maior ou igual que 0, e vai ser menos x se o x for menor que 0. Aí a gente vai colocar isso aí numa tabelinha, porque tem dois valores lá, como o nosso outro exemplo que a gente fez. Na reta a gente coloca aqui os valores 0 e 3. E a gente quer calcular aqui o módulo de 2x menos 6 e o módulo de x. Então, a gente faz o seguinte. O módulo de 2x menos 6, quando x é maior ou igual que 3, ou seja, aqui na frente, quando está à frente do 3, vai ser 2x menos 6. Quando está atrás, quando é menor que 3, vai ser menos 2x mais 6. Então, aqui atrás é menos 2x mais 6. Agora, o módulo do x, quando está atrás do zero, ou seja, aqui vai ser menos x, e quando está à frente do zero, vai ser mais x. Então, é x e x. Agora, resta somar esses dois valores. Então, fica módulo de 2x menos 6 mais módulo do x. Isso daí, quando soma esses dois módulos, vai ser somar esses dois valores. Então, menos 2x mais 6 menos x. Fica menos 3x mais 6. Aqui fica menos x mais 6. E aqui fica 3x menos 6. Então, fica esses valores aí quando x está nesses intervalos. Então, novamente, eu vou dividir em casos. Quando x aqui for menor do que 0, quando x tiver entre 0 e 3, e quando x for maior ou igual que 3. Então, em cada um desses casos, eu tenho expressões diferentes para esses módulos, né? Aí a primeira expressão aqui vai ficar. Lembrando que a nossa expressão inicial é módulo de 2x menos 6 menos módulo do x. Então, tenho fazer uma correção aqui. Aqui eu quero menos módulo do x. Menos módulo do x. Então, aqui eu tenho que fazer a diferença, né? Tem que fazer a diferença. Então, aqui vai ficar... Aqui vai ficar... só vai mudar o x. Então, vai ficar aqui menos x. Aqui fica menos 3x. E aqui fica x. Certo. Então, ok, tudo certo.
Então, vamos ficar com o seguinte. A expressão inicial que a gente tem é essa daqui. Módulo de 2x menos 6 menos módulo x menor ou igual que 4 menos x. Só que essa expressão, quando x for menor que 0, tá aqui, não é? Então, ela vai ficar sendo menos x mais 6. Isso aqui menor ou igual que 4 menos x. Organizando, vai ficar menos x, aqui fica mais x, menor ou igual que 4 menos 6. Então, aqui vai ficar 0 menor que menos 2. Isso aqui é um absurdo, então não tem solução. Essa solução vai ser o vazio. A primeira parte é vazio. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, essa diferença dos módulos vai ser isso daqui. Então, vai ficar menos 3x mais 6 menor ou igual que 4 menos x. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar menos 3x mais x menor ou igual que 4 menos 6. Vai ficar menos 2x menor ou igual que menos 2. Multiplicando aqui por menos 1, vai ficar 2x maior ou igual que 2. Então, vai ficar x maior ou igual que 2 sobre 2. Então, fica x maior ou igual que 1. Certo? Ok. Então, para x maior ou igual que 1, a gente tem o seguinte. A gente tem que o zero, ele deveria estar. O x deveria estar entre 0 e 3, e ele é maior ou igual que 1. Então, fica o x aqui, fica começando do 1 e indo até o 3. Eu tenho esse intervalo de 1 até 3. Ok? Beleza. Mas aqui maior ou igual que 1, então tem que ser fechado aqui no 1. Então, eu tenho esse intervalozinho aqui. E por último, a gente vai analisar essa terceira etapa, que é o x maior ou igual que 3. Então, quando x maior ou igual que 3, a gente vai usar aqui o x menos 6. Então, fica x menos 6 menor ou igual que 4 menos x. Então, vai ficar x mais x menor ou igual que 4 mais 6. Então, vai ficar 2x menor ou igual que 10. Então, fica x menor ou igual que 10 sobre 2, que é equivalente a dizer que x é menor ou igual que 5. Então, x tem que ser maior ou igual que 3 e menor ou igual que 5, ou seja, começar no 3 e chegar no 5. Então, a nossa solução aqui, final, vai ser a união desses dois intervalos que a gente conseguiu, que é 1 até 3, aqui fechado, união 3 até 5. Isso aqui é a mesma coisa que começar no 1 e chegar até o 5. Então, a nossa solução, vou deixar dessa forma, ou escreve como conjunto, que é x pertence aos reais, tá o quê? 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 5. E essa vai ser a solução do nosso problema, e isso finaliza essa segunda aula.